Meu querido aluno, vamos fazer agora as questões de radioatividade do tópico decaimento radioativo. Questão 1, uma questão da UEMA de 2014, primeira fase. Então vamos lá. Se você quiser ir direto, é isso que eu falo, né? Essas questões assim, você pode ir direto para, às vezes, para o comando da questão, né? Porque ele fala o seguinte: leia o texto que se refere ao acidente causado em uma reação nuclear que caracteriza o fenômeno da radioatividade. Ele fala aqui daquela usina japonesa de Fukushima, né, daquele acidente. Bom, e aí é o seguinte, ele fala aqui embaixo, aqui é o comando da questão. A radioatividade é a capacidade que os átomos de determinados elementos químicos apresentam em emitir espontaneamente energia sob a forma de partículas ou de radiação eletromagnética em uma reação nuclear. Essa é a pergunta da questão. Então, primeiro, o que é uma reação nuclear? Primeiro, a reação nuclear ela ocorre de um átomo instável para um átomo estável, emitindo a radiação. Geralmente, essa radiação é emitida junto em partículas alfa e beta, que junto vem a gama, que é a pior delas, porque as partículas alfa e beta, como o nome já fala, são partículas. A radiação gama ela é uma onda eletromagnética. E fatores como pressão, temperatura, variação de pressão, temperatura, de concentração, isso não interfere na radioatividade. A radioatividade, a reação nuclear, não é uma reação química. Por quê? Porque muda o elemento químico, tá? O produto, o elemento químico formado no produto é diferente do que está no reagente, diferente de uma reação química. Isso eu já falei no início das nossas aulas, quando você estuda fenômeno físico, químico e nuclear, tá? Então vamos ver aqui. Letra A. A reação, então, continuando. Em uma reação nuclear, há participação somente de elétrons. Não. A reação nuclear é uma a reação nuclear ela é exclusivamente, como o nome já fala, núcleo, certo? Está relacionado a prótons, beleza? E nêutrons também. Dependência, dependência da pressão e temperatura. Eu já disse a você que pressão e temperatura não interferem, não interferem na reação nuclear. Identificação, a reação nuclear, identificação de estabilidade de um núcleo atômico por meio do número de prótons. Identificação da estabilidade, não. A estabilidade do núcleo atômico por meio do número de prótons. Não. Se você observar, tem uma coisa interessante. Se você pegar a tabela periódica e você analisar, até ali o número atômico 20, que é o cálcio, o número de prótons e o número de nêutrons são os mesmos. Depois, o número de nêutrons vai ficando um pouco maior que o número de prótons. Por que isso acontece? Para que eu possa estabilizar o núcleo. Lembre-se, eu tenho ali dentro 40, 50, 80 partículas positivas. É a mesma coisa que você pegasse um monte de ímã, tudo positivo, e juntasse ali. Você ia conseguir manter enquanto você tivesse uma força na sua mão ali, né? Porque depois o que ia acontecer? Naturalmente, se você tirar sua mão, eles vão se espalhar. Então, na verdade, a estabilidade está relacionada à quantidade de nêutrons que você tem ali, porque à medida em que o átomo vai ficando maior, ele vai precisando de mais nêutrons no núcleo para estabilizar esse átomo, beleza? Então, em uma reação nuclear há decomposição radioativa de núcleos e formação de novos núcleos a partir mais estáveis, correto? Quando um, um elemento químico, beleza? Ele emite uma radiação formando um novo elemento químico, por exemplo, esse elemento químico formado ele é mais estável do que esse. Mesmo em que ele não emita partículas, mesmo em que ele emita apenas uma radiação gama, beleza? Que não tem carga e não tem massa. Por que emite radiação gama? Porque esse átomo B formado a partir da decomposição radiativa de A, ele é mais estável. Beleza? Então, questãozinha aí, letra D. Vamos ler aqui a última, né?
em uma reação nuclear há modificação e formação de substâncias ocorrendo um reagrupamento. Não, errado. Reagrupamento de átomos ocorre em uma reação química, tá? Os átomos são rearranjados espacialmente para formar novas substâncias. Então nós temos aqui nessa questão número 1, de radioatividade aí, ó, questão letra D. Vamos fazer agora, meus queridos, as questões referentes a ligações químicas que já caíram na UEMA. Bacana? Na questão número 1, vamos fazer agora conceitos e características, né? Então, questão 1, questão da UEMA 2017, primeira fase, que fala o seguinte: ao observarmos a capacidade de condução de corrente elétrica de certas amostras, foi identificada as características conforme, então ele me dá uma tabelinha aqui, ó. Beleza? E fala o seguinte: amostra sal de cozinha, condutividade elétrica, sólido não conduz, líquido sim, açúcar não, e etc. Com base nas informações contidas no quadro, essas amostras podem ser classificadas quanto tipo de ligação. Então, vamos lá. Se você não souber o tipo de ligação que ocorre entre elas, talvez esse quadro lhe ajude. Porque é o seguinte, vamos lembrar o seguinte. Quando é que eu tenho uma ligação iônica? Sandra, quando é que ocorre uma ligação iônica? A ligação iônica, ela ocorre entre metal e ametal, certo? Ou entre hidrogênio e um metal da família 1A ou 2A. Quando é que ocorre uma ligação covalente, Sandrão? A ligação covalente ocorre entre ametal e ametal, entre ametal e hidrogênio e entre hidrogênio e hidrogênio. E a ligação metálica ocorre entre os metais. Então, características. As ligações iônicas são boas condutoras de corrente elétrica quando líquidas, certo? Mas não conduzem a corrente elétrica quando sólido. Então, o sal de cozinha, ele é um composto iônico. Beleza? Mas você podia lembrar que o sal de cozinha é o NaCl, metal ligado a metal. Então, primeira ligação iônica. Então, letra A está fora, letra B está fora. Segundo, açúcar. Observe que ele não conduz a corrente elétrica nem sólido nem líquido. Isso é uma característica da ligação covalente. Mas você podia lembrar que o açúcar, nesse caso, acho que está se referindo à sacarose. Então, seria C12, H22 ou 11. Só tem a metal, então a ligação é covalente. Já eliminava a letra C. A soda cáustica não conduz a corrente elétrica sólido, mas conduz líquido, ou seja, ela pura. Então é característica de ligação iônica. Ou você podia lembrar que a soda cáustica é o NaOH, ou seja, metal ligado a metal, é ligação iônica. Então a gente já matou que é a letra E. E o alumínio puro, ele é um metal e é uma característica dos metais conduzirem corrente elétrica tanto sólido quanto líquido. Então essa primeira questão da UEMA 2017 sobre ligações químicas, sobre as características, né? Letra E. Fazer agora, meu querido aprovado, minha querida aprovada, ligações iônicas, assunto ligações químicas, ligações iônicas. Primeira questão, uma questão da UEMA 2020, primeira fase, que fala o seguinte: a charge a seguir difunde a ideia de que elétrons estão em alta na fictícia bolsa química de valores. Então aqui a charge fala: afinal, para que tanto desespero? Estão vendendo ações de elétrons e eles são investidores de metais. E aí vem a perguntinha da questão aqui, o comando da questão, né? Que fala o seguinte: para a formação de uma ligação química, quem poderia ser o principal interessado na compra de elétrons? Para a ligação iônica, meu jovem, a ligação iônica ocorre entre um metal e um ametal, ou não metal, né? Lembrando que o metal ele tende a doar elétrons, enquanto o ametal tende a receber
elétrons. Então, quem tem tendência a comprar aqui são os não metais. Questãozinha fácil, não é uma questão difícil. Meu querido aluno, vamos fazer agora as questões relacionadas à polaridade das moléculas e interações ou forças intermoleculares. Vamos começar por polaridade das moléculas, ligação e molécula. Então nós vamos fazer aqui a questão de número 1 do nosso material, uma questão da UEMA 2011-2, segunda fase adaptada, que fala o seguinte: a amônia, o triidreto de nitrogênio, usado como matéria-prima na indústria de fertilizantes e explosivos, e acho que aqui é um E, né? É um composto inorgânico, assim como o triofluoreto de boro, sendo esse bastante utilizado como catalisador em laboratórios de química. Essas substâncias apresentam pontos de ebulição distintos sobre as mesmas condições, devido principalmente às suas diferentes naturezas das forças intermoleculares. Os átomos dos elementos químicos presentes nessas moléculas apresentam as seguintes eletronegatividade crescente no sentido. Então, o boro tem uma eletronegatividade maior que o nitrogênio, do que o hidrogênio, e o nitrogênio maior do que o boro. Então, a sequência é aqui, ó. Hidrogênio, boro e nitrogênio. Sobre os momentos de polos das ligações flúor e boro, hidrogênio e nitrogênio, e os momentos de polos das moléculas da amônia e do trifluoreto de boro, são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, a molécula de amônia é apolar? Então, eu sempre dou um macete. Quem é a amônia? A amônia é o NH3. Beleza? Sempre. E aí a primeira coisa que a gente tem que saber é a família deles. Então, a estrutura da amônia seria nitrogênio ligado a 3 hidrogênios, beleza? Então tá aqui. E aí aqui você vai ter uma ligação, apenas uma ligação simples do hidrogênio para o nitrogênio, porque o hidrogênio só tem um elétron. E o nitrogênio é da família 5A. Só que o nitrogênio, por ser da família 5A, ele só precisa fazer 3 ligações, e está sendo feito aí, mas sobra um par de elétrons. O que é que vai acontecer aqui? Vai ocorrer a teoria da repulsão dos pares de elétrons não ligantes. A nuvem eletrônica desse cara aqui é bem maior, então ele empurra essas ligações laterais. Por isso que você vai ver muitas vezes o desenho correto da amônia, mais ou menos, né? Assim, ó. Beleza? Você bota em formato de V. E aí é o seguinte, lembra que ele falou que a eletronegatividade do nitrogênio é maior que hidrogênio? Isso quer dizer o quê? Uma ligação química, meu fera, você tem um cabo de guerra, o mais forte ganha. Nesse caso, esse par de elétrons aqui vai ficar mais próximo do nitrogênio, ou seja, eu tenho uma força no sentido do nitrogênio. Se você lembrar de vetores em física, se eu tenho uma força para cá e outra para cá, eu vou ter um vetor resultante aqui para cima, que a gente representa pelo μ, certo? Vetor resultante. E esse vetor resultante, quando ele sobra aqui, ele tem um sentido de direção, a gente diz que ele é diferente de zero. Isso indica dizer que a molécula da amônia é uma molécula polar, quando sobra pares de elétrons. Sandra, tinha um jeito mais fácil de aprender? Tem. Eu tenho um macetezinho que na maioria funciona, que é o seguinte: sempre que o átomo central for da família 5A, 6A ou 7A e sobrar pares de elétrons, a molécula ela é polar. Se não sobrar, ele é apolar, desde que os ligantes sejam iguais. Ligantes diferentes, a molécula ela é polar. Então, por exemplo, embora você já assistiu essa aula, né? Vamos pegar aqui, você já assistiu a aula teórica, né? Vamos pegar aqui agora o segundo. Então, o primeiro aqui é verdadeiro. No segundo, ele está dizendo que a molécula do trifluoreto de boro é apolar. Trifluoreto de boro, eu tenho o boro ligado a 3 fluoros. O que é que eu tenho aqui, Sandrão? Eu tenho um boro ligado a 3 fluoros. Observe que eu já mudei o desenho. O boro, eu vou botar aqui, né? O átomo central,
é aquele cara que tem menos átomos, né? Então aqui o nitrogênio é o átomo central, ele é da família 5A. O boro aqui é o átomo central, ele é da família 3A. Então o boro, família 3A, só tem que fazer 3 ligações. 1, 2, 3. Ele tem 3 elétrons, ligou todos os eles. O macete aí é você saber quem é o átomo central e ao redor do átomo central botar os outros elementos químicos. Como não sobra pares de elétrons, você não tem a repulsão dos pares de elétrons ligantes, né? A repulsão ali para ele ficar em formato de V. Então aqui você vai raciocinar o seguinte: quem é o cara mais eletronegativo? É o flúor. O flúor é o cara mais eletronegativo. Então eu tenho uma atração para cá, eu tenho uma atração desse par de elétrons para cá e tenho para cá. Ou seja, os vetores se anulam. Se isso fosse uma mesa de 3 pontas e em cada ponta 3 caras com aplicar a mesma força, essa mesa não vai andar. Então a gente diz que o vetor resultante aqui ele é igual a zero. E se o vetor resultante é igual a zero, meu jovem, a molécula do trifluoreto de boro, ele é uma molécula apolar. Mas também, Sandrão, tem outro macetezinho para vocês. Sempre que o átomo central for da família 5A, 2A, 3A e 4A, não vão sobrar pares de elétrons. Mas ela sempre vai ser apolar se os ligantes forem iguais. Se no lugar do flúor aqui eu colocar um cloro, embora o vetor embora seja um ligante, embora aqui o sentido da seta era a mesma, o vetor resultante ia ser diferente de zero. Porque a força aplicada para atrair elétrons para si do flúor seria diferente se eu colocasse o cloro aqui. Verdadeiro. É como se eu nessa mesa de 3 pontas, e uma das pontas tivesse um cara mais forte que os outros dois. Terceiro, aqui ó, o momento dipolar resultante na amônia é diferente de zero. É diferente de zero. Momento dipolar é diferente de zero. Verdadeiro também. Lembrando que esses valorezinhos, quando tem um vetor diferente de zero, já foi calculado, tá? Existe já um cálculo para esse vetor resultante. Que não interessa você saber o valor da questão para responder a questão, tá? O momento dipolar resultante do trifluoreto de boro é igual a zero, também é verdadeiro. E correto, porque há uma relação. As moléculas polares, ela tem vetor resultante diferente de zero, podia ser 0,1, 0,2, 0,3, entendeu? E as moléculas apolares, ela tem vetor resultante igual a zero. Ok? Então, por exemplo, o metano, o CH4, ele é um carbono ligado a 4 hidrogênios. Eu sei que o carbono é da família 4A, tá? Se ele é da família 4A, eu já sei que não sobra pares de elétrons, mas observe que todos os ligantes dele são iguais. Então essa molécula é uma molécula apolar, vetor resultante igual a zero. Se no lugar de hidrogênio eu colocar um flúor, já, mesmo que ele não sobre pares de elétrons, já é uma molécula polar, porque eu vou ter uma força diferente. Nesse caso aqui, o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então eu tenho uma força empurrando esses pares de elétrons mais para o carbono do que para o hidrogênio. E se você quiser um macete para saber quem é o mais eletronegativo ou menos eletronegativo, é só você acompanhar aqui o seguinte, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio. Tá aqui os não metais, né? E a sequência é simples. O flúor é mais negativo que o oxigênio, oxigênio, nitrogênio que o cloro, cloro que o bromo que o iodo que o enxofre, enxofre mais carbono, carbono mais que fósforo, fósforo mais que hidrogênio. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. E foi o que deu para fazer, né? E saí correndo para o hospital. Então, moral da história aqui, são falsas. Nenhuma delas. Todas elas são verdadeiras. Então, a primeira questãozinha aí, letra E. Voltamos ainda aqui para fazer as questões de polaridade das moléculas, interações e interações intermoleculares, ainda dentro de polaridade das moléculas. Né? Texto para as questões 3 e 4. A polaridade de uma ligação corresponde ao compartilhamento desigual de elétrons entre dois átomos, levando à sua separação parcial da carga positiva e da negativa. Toda ligação iônica é polar, mas a ligação covalente pode ser apolar, mesmo eletronegatividade,
ou polar, eletronegatividade diferentes. A escala de eletronegatividade de Pauling facilita esse estudo. Então está aqui, ó, pequena, média e alta. E eu tenho aqui a eletronegatividade. Você observa, hidrogênio é o menor e o flúor e o oxigênio são os maiores. Considere o texto acima, representando a seguir, ilustrando a forma das moléculas covalentes contendo uma única ligação simples dos átomos A com o átomo B para responder as perguntas. Então, terceira questão. Terceira questão do nosso material, a questão da UEMA 2020, segunda fase, adaptada. Qual a polaridade da molécula A e B, respectivamente? Você está vendo aqui que a molécula A, ele tem dois átomos iguais. Dois átomos iguais, por exemplo, como hidrogênio ligado a hidrogênio. Hidrogênio ligado a hidrogênio, cloro ligado a cloro, oxigênio a oxigênio, sempre serão moléculas apolares, certo? Moléculas com dois átomos, apenas dois átomos iguais, molécula apolar. Se forem dois átomos diferentes, como por exemplo, aqui pode ser cloro e hidrogênio. Então, na verdade, aqui para manter a representação, já que o azulzinho é o cloro, porque é um átomo maior, né? Cloro e cloro. Moléculas com dois átomos e esses átomos são diferentes, então ela é polar. Bacana? Então aqui eu já respondi. O A é uma molécula apolar, porque átomos iguais, né? E a B é polar. Então, apolar e polar, letra D. Por que, Sandrão? Porque aqui é o seguinte. Quando você tem aqui hidrogênio ligado a cloro, o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então você vai ter uma força empurrando esse par de elétrons para o cloro. Então eu tenho um vetor resultante aí para a sua direita. E esse vetor resultante não tem nenhuma força contra ele. Então por isso que a gente diz que o vetor resultante aqui, ele é diferente de zero. Aqui era para ser uma setinha que ficou horrível. Aquela setinha de vetor, né, lá da física. Beleza? Então, moléculas com dois átomos, tá? E moléculas com dois átomos, se for átomos iguais, a molécula é apolar. E vale frisar o seguinte, a ligação aqui é uma ligação covalente apolar, porque ocorre entre átomos de mesma eletronegatividade. Já aqui é uma ligação covalente, porque ocorre entre hidrogênio e ametal, a outra é entre ametais, então a ligação covalente. E aqui vai ser uma ligação covalente polar, porque ocorre entre átomos que têm diferentes eletronegatividades. Então, terceiro, letra D. Vamos fazer agora, meus queridos alunos, as questões relacionadas à geometria molecular e hibridização, beleza? Vou começar pelas questões de geometria. Questão 1, nosso material, questão da UEMA 2020, PCD. Primeira fase. De acordo com as festas infantis, uma jovem estudante do curso de Química observou os diferentes arranjos aleatórios dos balões ali colocados conforme as figuras abaixo. Então tá aqui as figuras, né? E ela faz o seguinte aqui, ó. O arranjo de alguns balões tem similaridades com as formas híbridas dos orbitais do carbono base da orgânica. Das figuras 1 e 5, qual a forma que aproxima a geometria dos orbitais híbridos sp3 do elemento carbono? Então vamos lá. O carbono, ele pode fazer, né? Ele pode fazer apenas ligações simples. Que carbono feio, menino. Carbono, ele pode fazer apenas ligação simples. Ele pode fazer uma dupla. E ele pode fazer uma ligação tripla e a outra ligação simples, né? Ou fazer duas duplas. Quando ele faz ligações simples, a gente vai lembrar que a hibridação dele é sp3. Quando ele faz uma dupla, sp2. E quando ele faz uma tripla ou duas duplas, sp. Onde S é um orbital, P é o outro orbital. Orbital S, orbital P.
Lembre-se que o orbital S é esférico, o P é duplo ovoide. E na hibridação, o que é que acontece? Para você poder explicar por que o carbono faz 4 ligações, visto que ele só tem 2 orbitais semi-preenchidos, porque o carbono tem número atômico 6, né? Quando você faz a distribuição eletrônica dele, ó, 1s2, 2s2, 2p2. Aí você sabe que o subnível S só tem um orbital, o P tem 3 orbitais. Então tá aqui, ó, 3 orbitais. Aí quando você vai ver a configuração eletrônica dele, você vai ver que aqui ele tem 2 elétrons. Então tá certo, ó, 1, 2. Aqui ele também tem 2 elétrons, ó, um para cima e o outro para baixo. E aqui ele tem 2 elétrons, então tem 1, 2. Então ele tem um orbital vazio. Deixa eu voltar aqui. Ele tem aqui, ó, um orbital vazio e 2 semi-preenchidos. Então, teoricamente, o carbono ele só precisaria de mais 2 elétrons. 1, 2, ou melhor, precisaria de 4 elétrons, sendo que 2 para compartilhar com dele e os outros 2 aqui para encaixar tinham que ser do outro elemento químico. Certo? E aí o que acontece? Aqui ocorre o fenômeno da hibridação, que é um desses elétrons aqui vem para um desses orbitais, certo? Então ele perde esse elétron aqui, né? Vai sair, então não é mais 2s2, passa a ser 2s1. Volto já, eu só sumir aqui rapidão, mas eu volto. Então você vai ter o quê? Você teria um orbital S, 3 orbitais P. Só que agora você tem o seguinte, você teria um elétron no S e 3 elétrons no P. E aí você juntaria esses orbitais. Então por isso que é 1sp3. Quando ele faz ligação simples, então é a união desse orbital com quando você junta aqui, né, esses orbitais aqui, fazendo como se fosse um orbital só sp3. Quando você junta, né? Então você tem um elétron do S e 3 elétrons do P. Bacana? Por isso que aí agora sim, agora explica porque o carbono ele faz 4 ligações, porque agora tudo bem entrar um outro elétron aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Assista uma aula de hibridação, que é muito importante, tá? Para você entender que lá eu explico bem direitinho. Aqui é só foi uma revisão. Bom, e aí é o seguinte, quando ele tem essa geometria pelas ligações simples, essa geometria é chamada de tetraédrica. Ok? Quando ele faz uma dupla, essa geometria é chamada de trigonal plana. E quando ele faz uma tripla ou duas duplas, ele é linear. Então quer dizer, eu vou fazer aqui de maneira que você entenda aqui o seguinte, ó. Então aqui eu tenho um orbital, ó, certo? O orbital a gente representa aí por essa nuvenzinha eletrônica. Aqui eu tenho 3 orbitais. E aqui eu tenho um orbital. Beleza? Só para você ter uma ideia, certo? Um com simples, outros com dupla. Lógico que tem ligação π, né? Vale a pena lembrar o seguinte, né? Que um átomo ele pode fazer ligação simples, ele pode fazer ligação dupla e ele pode fazer ligação tripla. Quando ele faz ligação simples, ele faz uma ligação sigma. Então, toda ligação tem ligação sigma. Quando ele faz uma dupla, uma é sigma e a outra é π. Quando ele faz uma tripla, uma é sigma e duas é π. Bacana? Mas a gente conta aqui como sendo é, um orbital. Tanto é que a hibridação muda. Então, olha só, nesse balão aqui, eu estou vendo aqui que eu tenho a possibilidade de fazer 4 ligações. Ó. 2, 3, 4, com o carbono no meio. Aqui, linear, né?
É como se o carbono, se fosse o carbono, aqui seria uma tripla, uma ligação simples, né? Aqui eu tenho uma dupla, parecendo, né? Que tem uma dupla e dois simples. Aqui parece só um orbital, ou seja, eu tenho só um orbital aqui. Aqui, cara, aqui é porque o balão não está muito bem, mas é como se eu estivesse no meio. Eu tenho aqui um carbono, né? Aqui, 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 a ligação. Então aqui não pode ser o carbono, tá? Aqui, para fazer essas 5 ligações, por exemplo, pode ser o fósforo. E aí você assistindo as nossas aulas, você vai entender por que pode ser o fósforo, né? O fósforo ele pode expandir o octeto. Se eu não me engano, tem um balão aqui, aqui. Veja aí se vocês estão vendo comigo aqui, ó. 3 balões pretos e 2 laranjas, né? Então é como ali onde ele amarrou os balões fosse o átomo, né? E os balões fossem os orbitais. O orbital é a região onde há a probabilidade de encontrar um elétron. Então isso aqui está representando apenas, por exemplo, isso aqui está representando apenas um orbital, que pode ter aqui dentro 2 elétrons, né? Beleza? Então, qual desses aqui representa melhor um orbital em que tem hibridação sp3? O 1, né, que é o que mais se assemelha com o carbono fazendo a ligação simples. Então, letra A. Bacana?